bem-vindo à primeira videoaula da disciplina de modelagem de software, do curso de licenciatura em computação. A utilização de software na execução das atividades funcionais das pessoas e empresas é primordial. O desafio é entender as necessidades específicas de cada processo. Assim, o desenvolvimento de sistema de informação, ou seja, de software, é uma tarefa desafiadora e requer conhecimento e os instrumentos adequados. Esta unidade tem como propósito geral apresentar o processo de levantamento de requisitos dentro da modelagem de software, que é a atividade de compreensão e especificação do software. Sendo os objetivos entender a importância do levantamento de requisitos, desenvolver a habilidade investigativa sobre os requisitos, aprender um modelo de caso de uso para especificação de requisitos. Ainda, desenvolver cenários para compreender a funcionalidade dos requisitos. Então, vamos ao trabalho. Por que modelar software? Iniciamos nossa primeira aula com essa pergunta. Por que modelar software? Antes de realizarmos qualquer tarefa, por mais simples ou complexa que seja, nós devemos saber do que se trata. Conhecer o máximo possível o que estamos pedindo. A forma como abordamos e documentamos as demandas é extremamente relevante para que se atinja o melhor resultado possível. Vamos a um exemplo. Qual é a melhor forma de documentar o caminho para se chegar até um local? Uma longa descrição textual pode ser confusa quando comparada a um mapa e algumas anotações sobre pontos de referência. É importante escolher a melhor ferramenta para cada tarefa. Esta unidade apresenta a primeira fase na construção de software, o processo de levantamento de requisitos e como documentá-los. Modelar sistema implica em produzir diagramas, analisar e criar documentação, entre outros. Mas será mesmo necessário? Espero que você tenha essa resposta ao final de nossas aulas. A nossa proposta para a condução das aulas é apresentar o conteúdo através de um estudo de caso. Mais especificamente, informatizar um estacionamento que até então é administrado manualmente, sem qualquer software. Para acompanhar esse processo, considere que você foi convidado por um analista de sistemas para acompanhá-lo e assim ter uma experiência como ouvinte em um processo. Na medida em que o trabalho evolui, você toma conhecimento da documentação produzida por esse analista e recebe a explicação da teoria que ele utilizou. A partir de agora, vamos simular um cenário real através de diálogos. Mas fique tranquilo, que além do áudio, esses diálogos estão como texto em suas aulas. Mas o propósito é que você exercite o papel de ouvinte nas entrevistas, pois é uma aproximação das situações práticas que ocorrem no cotidiano de um analista. Para nosso estudo, foram criados alguns personagens fictícios e que lhes são apresentados agora. Primeiramente, conheça o Max. Ele é o analista de sistema e nosso protagonista. Gabriel é o assistente administrativo. O Éder é o gerente do estabelecimento. E a Marta é a Big Boss, a proprietária. Tudo começa quando a Marta liga para o Max e o contrata para desenvolver um sistema informatizado para o estacionamento. Ela pede para que o Max fale com o Gabriel e com o gerente para entender o funcionamento da empresa. A primeira atitude do Max foi entrevistar as pessoas que fazem a gestão do estacionamento do negócio. Começando pelo próprio Gabriel, que foi indicado pela Marta. Vou reproduzir para você o diálogo entre o Max e o Gabriel, a nossa primeira entrevista. Max diz: Gabriel, pode me explicar como é o seu dia a dia aqui no estacionamento? O Gabriel responde: a pessoa chega e para o veículo na recepção. Eu anoto a placa e a hora de chegada. Quando ele sai,
eu anoto a hora da saída, faço a conta do tempo de permanência e cobro o valor devido. Eu também atendo os veículos. Daí Max pergunta, Gabriel, você entrega algum comprovante com o horário que ele chegou? E o Gabriel respondeu, tem um bloquinho aqui. Eu destaco o canhoto, onde escrevo o horário da chegada e entrego para ele. Max continua. Qual o horário de funcionamento do estacionamento, Gabriel? Ele responde, das 7 às 19. E o Max indaga, mas e quando o cliente não retorna até o horário de fechamento? E você não está mais aqui? O Gabriel fala, não ocorre muito, mas a gente tem que ficar esperando até o cliente chegar. O Max questiona, você não anota o telefone do cliente? O Gabriel, não, o cliente não gosta de informar o telefone dele. O Max fica em dúvida e pensa, mas será mesmo? Será que tem essa dificuldade? Max indaga sobre o faturamento diário. Você soma o faturamento do dia ou mesmo efetua o fechamento do caixa? O Gabriel, já um pouco impaciente, diz, bem, Max, eu anoto os pagamentos em um caderno e com a calculadora faço a soma no final do dia e entrego para o gerente. Veja, Max, diz Gabriel, o que eu preciso é que o sistema registre a placa, a hora de entrada, a hora de saída e calcule automaticamente quanto entrou de dinheiro no dia para eu passar para o gerente. É assim que funciona aqui. Max recua um pouco e pergunta se pode tirar uma foto do bloquinho e do caderno. O Gabriel, ainda impaciente, responde, sim. Max insiste um pouco mais nas perguntas. Gabriel, você disse que atende os veículos. O que você faz? O Gabriel explica. Dou uma olhada no veículo quando ele chega, se tem lataria amassada, retrovisor quebrado, essas coisas, para depois o cliente não dizer o que aconteceu aqui. Max diz, eu tinha entendido que eles deixam o carro na recepção e presumi que você estacionava o veículo. É isso? Não. Assim não funciona, diz Gabriel. Max ainda continua perguntando. Os carros estacionados têm seguro? Eles têm câmera no estacionamento? O Gabriel responde. Não tem seguro e as câmeras não cobrem nem a recepção, nem todo o estacionamento. Tudo é muito caro. Max, um tanto perplexo, pensa. Nossa, que risco. E se ocorre um sinistro? Como sabem o que aconteceu? Quem paga? Preferiu deixar essas questões para que o gerente respondesse. E encerra a entrevista. Após o diálogo, Max abstraiu o que entendeu como relevante, pelo menos até aquele momento, e apresentou os seguintes requisitos funcionais. Registrar a hora de chegada do veículo e emitir o comprovante para o cliente, calcular o tempo de permanência e emitir o recibo para o cliente, contabilizar a movimentação diária e gerar o resultado financeiro do dia para o gerente. Mas antes de continuarmos, vamos a uma questão. O que é um requisito funcional? Bem, é um requisito que não depende de tecnologia para ser usado. Apenas descreve o que o sistema deve fazer. Você pode observar que o primeiro requisito só diz que deve ser emitido comprovante para o cliente, mas não diz com que tecnologia. O último requisito não foi citado na entrevista, mas é um exemplo de requisito não funcional. Determina que os comprovantes sejam impressos em impressora térmica. Note que agora depende de tecnologia. Isso o torna um requisito não funcional. Atenção! Um tipo de requisito completa o outro e não o substitui. Lembra que você está acompanhando o analista e a cada momento o que ele produz deve ser explicado? Então vamos ao primeiro. A partir dos requisitos funcionais identificados, Max elaborou um diagrama de casos de uso e é ele que você está visualizando agora. O que é isso? Mas afinal, o que é um diagrama de caso de uso? Então, vamos à teoria para nos apoiar.
Um diagrama de caso de uso é uma representação gráfica que tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre o analista e os seus usuários. Para nós, o Gabriel, o Ed e a Marta. E o analista é o Max. Ele faz parte de uma linguagem de modelagem chamada UML, que nós já falamos na apresentação. Você recorda o exemplo de que um mapa é a melhor forma de documentar um caminho? Então, o raciocínio é o mesmo. O objetivo é descobrir os requisitos do sistema e documentá-los. O diagrama de caso de uso é a nossa primeira forma de capturar as informações das entrevistas. Vamos aprender sobre os elementos deste diagrama. O ator é o bonequinho. Ele é alguém externo que interage com o sistema, mas não é parte dele. Pode ser uma pessoa, no nosso caso, o assistente Gabriel é um exemplo de ator. Um ator pode ser outro indivíduo, outro dispositivo melhor, como cancelas, câmeras e até mesmo outros sistemas, desde que haja uma interação direta com o sistema e o que está sendo desenvolvido. O caso de uso, graficamente, é a elipse. Casos de uso abstraem as ações executadas por um ou mais atores em busca de uma meta específica. Em nosso exemplo são registrar entrada, emitir comprovante, registrar saída, emitir recibo e contabilizar movimentação diária. Observe que usamos o verbo no infinitivo. Registrar, emitir, contabilizar. Vamos comentar alguns pontos importantes sobre diagramas de caso de uso para que não haja confusão. Um diagrama de caso de uso mostra uma visão de alto nível, exibindo as funcionalidades e as suas relações. O diagrama de caso de uso não mostra a ordem como as funcionalidades serão executadas. Temos mais o que explicar sobre esse diagrama de caso de uso, mas por enquanto é o suficiente. Voltando à pergunta, por que modelar sistemas? Vou te ajudar a iniciar essa resposta, utilizando somente o que estudamos até agora. Modelamos sistemas para obtermos os requisitos dentro de uma notação formal e que resuma as suas funcionalidades. Enfim, para entendermos o que deve ser feito. Vamos continuar com os conceitos que nos apoiam a entender por que modelamos sistemas. Um requisito é definido como uma condição ou habilidade necessária para um sistema alcançar um determinado objetivo ou finalidade. O que buscamos através das entrevistas é o levantamento de requisitos do sistema que vamos desenvolver. É um dos recursos que usamos na engenharia de software para obter as necessidades que o sistema deve satisfazer para atender às expectativas do cliente. Os requisitos podem ser funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais são os que devem ser desempenhados pelo sistema, independente de tecnologias adotadas, ambiente, segurança, entre outros. E os requisitos não funcionais tratam de segurança, ambiente, desempenho, entre outros. Nesta aula, você acompanhou um processo de entrevista para levantamento de requisitos, também compreendeu a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos identificados são utilizados no diagrama de caso de uso, sobre os quais você aprendeu os primeiros elementos que o compõem, ou seja, ator e caso de uso. Finalmente, veja a videoaula, leia o material de apoio e nos encontramos na próxima videoaula.